Olá, estamos para mais uma capelania, né? Refletindo sobre capelania do Instituto Refletir. É um prazer estar com você. Nós temos abordado semanalmente o tema de capelania, para que você conheça um pouco mais sobre capelania, e é um prazer estar com você. Nós temos diversos vídeos sobre capelania, e você pode assistir uns nossos vídeos entrando nos nossos canais, ok? Você pode também curtir, apertar o sininho aí para você receber outros vídeos do Instituto Refletir, que tem produzido materiais semanalmente em várias áreas do conhecimento e também do aprimoramento cristão. A capelania evangélica, que nós temos trabalhado no Instituto Refletir, tem diversos ramos, né, de atuação, e hoje eu quero falar com a Márcia Souza, que vai falar conosco sobre capelania infantil, ok? Então, nosso assunto de hoje é capelania infantil. Quero chamar a Márcia está conosco. Oi. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Márcia, Oi. nós temos trabalhado, eu sei que você trabalha há bastante tempo, né, com Sim, crianças, sim. conta história, né, para as crianças, Uhum, uhum. eventos, né, de evangelismo, eventos de sociais, né, com crianças. Sim, Mas sim. uma coisa importante, né, eu creio que você vai contar algumas histórias aí para ilustrar, Uhum. mas o que é capelania infantil, hein, Márcia? Bom, a capelania infantil, basicamente, né, é levar as boas novas, né? É falar do amor de Deus. Mas a gente só não fala do amor de Deus. A gente, como a criança é um todo, né? Nós acabamos trabalhando a área psicológica, a área emocional e espiritual da criança, quando nós trabalhamos o amor de Deus de uma forma lúdica, de uma forma diferente das outras capelanias, talvez, né? Mas de uma forma divertida. Então, você vai trabalhar o amor de Deus dentro da realidade, da condição que a criança está apresentando no momento. Basicamente é isso, é levar o amor de Deus, levar a boa nova, né? As boas novas para as crianças. Então, é basicamente essa a, acolher a criança, né? Nós vamos acolher essa criança dentro da realidade que ela vive, seja ela numa instituição, seja ela numa comunidade. Então, é o acolhimento dessa criança, o acolhimento da família, muitas vezes. A gente acaba estendendo a capelania, o atendimento da criança, ela acaba se estendendo até a família, quando nós trabalhamos com as crianças em diversas áreas. Não importa a classe social, não importa nada. Criança é criança e o trabalho é nosso para fazer, né? Verdade. Eu acabei não apresentando a Márcia corretamente. A Márcia é pedagoga, é psicopedagoga também, e tem um mestrado em educação, né, trabalhando com a inclusão, né, trabalhando com a Isso. questão da inclusão, Uhum. cegos, pessoas, né, com deficiência Uhum. visual, com Sim. outras deficiências também. E eu queria aproveitar esse gancho, né, Uhum. com essa sua especialidade, Márcia, o que a capelania tem a ver, e até entrando aí na sua área, né, de especialidade, o que a capelania pode ajudar nas pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, e o que isso pode ser interessante, né, contribuidor? Olha, é muito contribuidor, porque assim, nós temos um leque muito grande de deficiências. Nós temos as deficiências intelectuais e as deficiências físicas, né? Então, primeiro nós temos que separar cada uma. Lógico que na capelania, né, nós não podemos avançar no que se diz respeito ao atendimento psicológico dessa criança, o atendimento médico dessa criança, isso não. Mas o que a gente pode ajudar é na inclusão dessa criança junto às demais crianças. E se tem histórias,
histórias bíblicas ou histórias de fundo, histórias lúdicas que você joga e fala do amor de Deus e do que o que Jesus abraça essas crianças. Então, existem muitas histórias que nós podemos contar para que a criança se sinta especial. Porque o que é a capelania? O que nós vamos trabalhar? Você é especial, você é único. Não importa a cor, não importa se você está com um probleminha, algum problema ou algum membro não tem, né? Porque tem criança que pode não ter algum membro, né? Não importa, você é único, você é especial e amado de Deus. E você tem valor. Então, são essas as coisas que a gente vai trabalhar. E existem muitas histórias assim que tocam muito profundo nas crianças e desperta o outro lado, por exemplo, se eu não tenho um membro, um braço, você vai despertar o que ela tem de mais importante. Eu costumo dizer, e uma das coisas que eu deixei no meu mestrado, né, é você ter um olhar para a criança do seu potencial e não do que ela não pode fazer. Né? Então, o que ela pode? Qual é o potencial dela? Então, é esse que a gente vai olhar e vai investir. Né? E a capelania pode investir nisso, amando, trabalhando a questão do amor de Deus sobre elas, principalmente os princípios bíblicos também, né? Muito bom. Ou seja, não enfatizar tanto os pontos negativos, né, em função, né, mas trabalhar muito mais os potenciais que ela tem presente ali, né? Sim. Verdade. Isso é muito bom. Quando a gente pensa numa escola, uma escola normal, onde tem criança, né? Em casa, na escola, num parque, né? Se a gente pensa numa capelania, né, infantil, onde que a capelania infantil costuma atuar? Porque o que acontece, né? Nessas nossas lives, graças a Deus, né, o Instituto Refletir tem oferecido treinamento, né, para capelães, né, e pessoas que já estamos na nossa segunda turma de curso de capelania, agora com a comunidade Verbo da Verdade, né, e outros que estão também conosco. Então, já tivemos com a AEB, Associação Evangélica Beneficente, e semanalmente a gente vem trabalhando esses temas, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, de ajudar, ou melhor, uma aptidão para trabalhar com crianças, mas não tem noção de que aquilo pode ser útil como uma capelania. Então, e ela às vezes não se desenvolve muito na igreja, porque às vezes não tem tanto espaço, a visão dela é mais para fora, enfim, pode ter alguma questão que não esteja fechando, né? No sentido de que a pessoa às vezes está procurando encaixar melhor, né, conectar melhor o seu chamado com, vamos dizer, as oportunidades que surgem, né, diante dele. Então, acredito que esta live, esse vídeo, pode ajudar pessoas a perceber melhor um lugar, né, que ele pode atuar com o dom que Deus deu. Né? Então, nessa perspectiva, então alguém que pode estar nos ouvindo, não agora apenas, mas ela pode acessar esse vídeo em outro horário, pode estar descobrindo algo interessante para a vida dela, né, dessa pessoa, e vai ser muito relevante para o reino de Deus. O que você diria em relação a isso? Né? Você que eu sei que tem uma experiência grande também no sentido de ensinar crianças na igreja, isso é verdade, né? Às vezes as pessoas estão ali na igreja, mas ficam ali, né? Tem graça com as crianças, mas não sabe bem como lidar com esse talento, com esse dom. Como eu coloquei nas aulas, Deus capacita, né? Deus nos chama e nos capacita. Mas o amor, primeiro você vai descobrir qual é a área que você vai trabalhar, né? Entendendo qual é o dom de Deus, qual o ministério que você vai seguir, mas assim, o mais importante para o trabalho com crianças, vamos centralizar,
Além do amor, a dedicação, você tem que fazer com prazer. O que você faz com alegria? Eu costumo dizer que cada vez que me chamam para fazer qualquer trabalho com criança, me traz uma alegria imensa. Não é peso. Então, isso já é um fator predominante, não é peso para você, não é um fardo para você trabalhar com criança. Então, já é um caminho, já metade do caminho você já andou. Porque, assim, a capacitação, todas nós temos que fazer, eu continuo fazendo capacitação. Então, você não cessa, nós não cessamos de aprender, nós estamos sempre aprendendo. Então, na igreja, existem várias possibilidades de você trabalhar com cântico, com ginástica, com louvor, com as histórias, com dramatização, que hoje em dia é muito bom, eles curtem muito, as crianças curtem muito esse tipo de coisa. E, em especial, essa situação. Mas é importante que você descubra dentro de você aquilo que traz alegria. Porque eu costumo dizer que quando você começa a trabalhar com criança, contar história, você tem que se envolver. Você tem que se envolver na história, porque quando você gosta, a criança gosta também. Quando você tem uma empatia com ela, eu acho que uma coisa que é importante, eu acho que com todos os capelães, mas na criança, você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar dela. Quando você se coloca no lugar dela e começa a contar história e se diverte, ela começa a aprender, começa a se aproximar de você. E isso eu não quero dizer só na escola dominical ou na igreja, mas você pode ir numa creche e falar do amor de Deus ali, sim, né? Num lar, né? Num abrigo, onde tem crianças que estão sendo colocadas ali, longe dos pais. Só precisa de um detalhe, você conhecer essas crianças e saber que história você vai contar. Você não vai contar qualquer história em qualquer momento. Você precisa conhecer essas crianças. Se você vai num abrigo onde tem crianças que estão longe dos pais, o que você pode contar para elas? Né? O que você pode contar para elas? O que você pode contar para essas crianças quando você está na comunidade, que é diferente da igreja? Então, você tem que conhecer esse público. Conhecendo esse público, você vai longe. Verdade. Márcia, o que pode ajudar também, muitas vezes, as pessoas perceberem um espaço de atuação, né, em capelania infantil, muitas vezes contar algum caso prático, né? Eu me lembro que você já atuou, por exemplo, em escolas com aquela Semana para Jesus, né? Trabalho com crianças, que é um tipo de capelania, né? Porque você tem ali o cuidado com aquelas crianças que muitas vezes são de comunidades, como você falou, ou estão numa situação vulnerável em termos de acolhimento familiar, né? Tudo mais. Você tem algum exemplo, alguma história para contar nesse sentido? Olha, o que eu tenho são várias histórias, mas muitas das histórias, e aí eu vou contar de uma experiência até que eu coloco na aula, muitas das histórias que vinham para mim no projeto, né, veio uns cadernos com uma lista de histórias que tem na instituição que eu antes fazia. E essas histórias eram histórias que você encontra e dá muita dessas histórias, conta na igreja. E criança da igreja tem um conhecimento que criança de comunidade, de escola, muitas vezes não tem. E aí eu pegava essas histórias e precisava contextualizar. Mas eu só consigo contextualizar a história quando eu conheço o meu público. Então, eu ia para lá, para o projeto, né, social, e com essas histórias na mão, e olhava para essas histórias e falava, meu Deus, como que eu vou contar essa história? Como que eu vou passar essa história para a criança? E aí, a semana é corrida, e assim, muitos voluntários que não entendem muito de trabalho com criança, você tem que explicar. E aí eu peguei e orava a Deus e falava assim, Deus, essas são as histórias, eu já sabia que eram essas as histórias, mas meu público é esse, o que eu faço? Sabe aonde que eu recebia
a inspiração de Deus para essas histórias no louvor. Eu ia Olha. todo dia tinha culto de noite, Uhum. lá no projeto. E eu, sentada, orando a Deus, falei assim, Deus, eu tenho que falar tal assunto para as crianças. Por exemplo, sabe aquela história da quando você quando a pessoa pega e fala, convidou, fez uma festa, convidou pessoas importantes para ir para a festa e ninguém foi na festa. Uhum. A pessoa ficou muito brava, mas numa linguajar muito difícil para as crianças. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E no louvor, Deus começou a falar comigo e me dar história. Aí eu Bem, sentei, comecei a escrever. Comecei a escrever a história, e aí o que foi? Essa história, o que eu fiz dessa história? Era uma festa de aniversário, duas crianças, e uma criança queria muito, assim, aparecer, e só queria convidar amiguinhos ricos. sim. E na hora que convidou, nenhum amiguinho rico podia, porque ia passear, porque ia no cinema. E aí a outra amiguinha falou assim: por que você não convida os amigos da rua? Você brinca lá. E aí eu saí convidando os amiguinhos da rua. E foi uma Então, grande festa. que bênção. Olha só, você tem que contextualizar. E assim, a inspiração de Deus foi num momento de louvor. E a partir daí, durante a semana toda, durante o louvor, as pessoas já me conheciam, me deram um caderno e falaram assim: Tó, Márcia, o louvor é seu. Fica aí sentada. E conforme o povo ia louvando, e eu louvando e orando, Que tudo legal. vinha na minha mente. Então, assim, é Deus, a sua capacitação, o envolvimento, contextualização, para trabalhar o assunto mais importante, que é o amor de Deus, para com todos. Amém. Independente Amém. se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, não tem problema. É para todo mundo. Uhum. E eu Sem costumo dúvida. dizer: todas as crianças são nossas crianças, são crianças do Senhor, né? Então Amém. eu costumo Amém. ver isso, né? Enxergar isso. Com certeza. Que exemplo maravilhoso. Podemos dizer que a grande chave é comunhão com Deus, né? A gente Comunhão com está Deus. atento à escuta, né, espiritual, para que aquilo que Deus for falando, né, a gente Isso. tenha sensibilidade e aplicar, né, que a gente possa aplicar com as crianças. Você Sim, pode sim. enviar, você que está conosco, pode enviar suas perguntas, mesmo que você não esteja exatamente ao vivo, né, que você esteja vendo esse vídeo em outro momento, você pode entrar nas nossas redes sociais, enviar sua pergunta, seu comentário. Vai ser um prazer, Sim, né, para nós sim, vai ser. entrarmos em contato com você. E eu quero lembrar também que o Instituto Refletir tem um treinamento de capelania chamado Repensando sobre Capelania. Mesmo você que tem já um treinamento de capelania, pode fazer esse treinamento como uma atualização, né? Uma visão diferente, né? Diferente mesmo, porque nós temos 4 treinadores. A Márcia é uma das nossas treinadoras, capacitadoras, né, nesse treinamento, vai falar sobre capelania infantil, e nós temos outros treinadores também, pastor Sidney, pastor Rode, falando sobre a capelania esportiva, a capelania familiar, entre outras, né, capelania empresarial, capelania de vários tipos, né, para que você possa atuar. Então, essa você pode entrar nas nossas redes sociais e também no nosso site, né, o Instituto Refletir, e você pode, então, conhecer um pouquinho mais sobre o curso e fazer sua inscrição, ou então solicitar, né, alguma informação a mais sobre o curso de capacitação, que é feito todo online, né? Você faz todo esse curso online, então você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Se você entende português, já dá para falar. Muito bom. Márcia, já estamos indo para o final da nossa live, né? Rápido. Rápido, né? Eu queria que você desse uma palavra de incentivo para o pessoal que, de repente,
começou a ouvir aí, né, a live e tal, falei, mas capelania infantil, que negócio diferente, né? Nem sabia que existia, tal. Eu gosto, né, de crianças, estou na igreja, mas não uso o meu dom ainda, tal. Enfim, qual seria a palavra que você daria hoje, né, para as pessoas que estão ouvindo essa live e que estão se despertando para o trabalho de capelania infantil? Primeiro que a capelania infantil, como todas as outras, é o ide de Deus, né? Ide, né? E falar de Jesus para os pequeninos é o que Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos. Então, para começo, ouve o que Deus está falando no seu coração. Né? Se você tem um carinho especial por crianças, se você é uma pessoa que está tá ardendo dentro do seu coração esse amor por essas crianças, é o seu começo. É o seu começo de se identificar com isso. Faça o curso, ouça, né? Ouça mais, leia mais sobre crianças, mas acima de tudo, coloque no altar, porque é o amor de Deus enchendo o seu coração que você vai conseguir caminhar por isso. Eu digo isso porque eu comecei com 12 anos sem saber nada, porque precisava. E eu comecei dando aulas, lendo histórias e fui me capacitando, porque ardeu no meu coração o amor pelas crianças. Então, se está ardendo no teu coração esse amor por essas crianças, se entregue a esse amor, né? Se entregue a essa paixão e se capacite. Porque melhor do que ouvir Deus é ouvir Deus e se capacitar, porque Ele está te capacitando agora nesta live, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Márcia. Eu reforço, então, você pode estar conosco. Eu quero dizer também que existem instituições sociais que necessitam muito de apoio. Então, ONGs cristãs, né, que trabalham aí com comunidades e têm aí necessidades muito importantes. Então, quando você faz uma capelania infantil, por exemplo, se você tiver numa unidade de uma organização que trabalha com famílias em situação de rua, essas famílias têm crianças, às vezes, ali órfãos ou com a família totalmente desfacelada, sem cuidado, sem referência muito menos de nada, muito menos bíblica. Então, muitas vezes o teu voluntariado pode atender maravilhosamente esses lugares, né? Às vezes você fica pensando onde que eu vou atuar, né? Onde que eu posso ajudar no reino de Deus? Existem muitos lugares importantes aí que estão trabalhando, que precisam de voluntários para que chegue até essas crianças que precisam. Se você é uma dessas pessoas, olha, eu tenho vocação, eu não sei nem como me preparar, muito menos aonde trabalhar. Faça contato conosco, a gente pode indicar, inclusive, unidades muito sérias, né, que trabalham nas ruas aí, trabalham em vários lugares na educação também, né, nas creches, como a Márcia falou, que você pode atuar como capelão, né, como capelã infantil, né, ou outras capelanias também que nós treinamos, né, como a capelania educacional, recuperacional, questão de drogas, etc. Então, você tem esse convite. Você ouviu essa live, se despertou para um chamado, para algo que Deus está fazendo, não deixe de fazer contato conosco. Nós vamos ser uma ponte, esse é o nosso objetivo, ser uma ponte para que você exerça seu chamado. Seja essa ponte um preparo para você fazer o seu chamado, né, acontecer, ou seja também para indicar um lugar para você agir. Ok? Sim. Quero agradecer então a Márcia, quero agradecer o Sidney, que é da nossa equipe aí, o Sidney Santos, pastor Sidney, aí a Márcia e toda a equipe do Refletir. Tenho certeza que você pode servir a Deus com os dons que você tem, que Deus te deu, né? Vamos colocar em prática. Amém. Obrigado, Márcia. Que Deus abençoe. Obrigada. Próxima semana temos mais capelania, live sobre capelania, repensando capelania. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.